Porque quando eu me converti, eu fui convertido ao Evangelho, eu me converti a um Evangelho que me prometeu uma saciedade, uma realização plena, uma satisfação, até em função dos testemunhos que eu ouvia, de pessoas que diziam, eu fui da religião A, B, C, até que eu encontrei Jesus e a minha vida, ela se resolveu definitivamente. Ou eu procurei sentido para a minha vida, e eu procurei resposta, e eu procurei saciar a minha fome nisso, naquilo e naquilo outro, até que eu encontrei Jesus e hoje eu estou em paz. Ou eu ouvi sermões do tipo assim, pastor, isso eu aprendi no seminário, acho que até que eu já preguei isso. Que, por exemplo, você começa citando Santo Agostinho. O cara cita Santo Agostinho dizendo que ele orou assim: ó Deus, ansioso bate o meu coração até que possa descansar em Ti. Aí depois você dá um salto assim de uns mil e poucos anos e vai para Dostoiévski. E diz assim que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Aí você já preparou total para dizer que esse vazio do tamanho de Deus, você vai preencher mesmo quando você beber da água da vida e nunca mais você vai ter sede, e comer do pão da vida e nunca mais você vai ter fome. E quem quer aceitar Jesus hoje à noite? Eu. Opa, eu? Porque eu estou cheio de sede, cheio de fome. Eu tenho um vazio dentro da minha alma que é do tamanho de Deus. C.S. Lewis, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se percebo em mim algo, uma fome, um vazio, uma necessidade, que nada desse mundo consegue preencher, não seria isso uma indicação de que eu fui criado para outro mundo? Falei, já põe C.S. Lewis no meio. Santo Agostinho, Dostoiévski, C.S. Lewis, Jesus com água da vida, pão da vida. Quem quer entregar sua vida a Jesus hoje à noite e matar a sua fome para sempre, a sua sede para sempre? Eu. Mas o que aconteceu comigo é que eu aceitei Jesus e a fome continuou. Eu aceitei Jesus e a sede continuou. Eu aceitei Jesus e o vazio continuou. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas as angústias continuaram. As perguntas continuaram. As feridas da minha alma continuaram. As frustrações continuaram. As culpas continuaram. As amarguras continuaram. Os ressentimentos continuaram. E eu entrei numa confusão, porque entrei numa espiral, porque numa dessas eu comecei a pensar o seguinte, é que eu não me converti coisa nenhuma. Eu sou um religioso, aculturado, fui criado dentro de um lar cristão, evangélico, e quando cresci fiquei evangélico. Porque essa satisfação, essa realização que esse pessoal fala, que Jesus preencheu o seu vazio, o meu não preencheu não. Não é possível, ou tem alguma coisa errada em Jesus, ou tem em mim, ou quem sabe tem alguma coisa estranha na maneira como eu estou lendo o Evangelho, ou na maneira como eu entendi o Evangelho. Será que tem uma outra forma de ler? Porque tem gente que lê a Bíblia Sagrada de uma maneira tão espiritual, que acaba mudando para a espiritosfera. O sujeito fica um espiritualoide, assim, um negócio de outro mundo. E você se sente estranho, porque você se olha no espelho e você fala assim, não é possível, eu não devo ser filho de Deus, não é possível. Porque se eu fosse mesmo crente,
Se eu fosse de Jesus, o Espírito Santo habitasse em mim, eu não ia estar sentindo essas coisas que eu estou sentindo, eu não ia estar pensando essas coisas que eu estou pensando, eu não ia estar desejando essas coisas que eu estou desejando. Não é possível. Porque do jeito que esse pessoal fala, eles estão com a vida resolvida, mas a minha ainda não está. Eles vivem no essas coisas que eu estou desejando. Não é possível. Porque do jeito que esse pessoal fala, eles estão com a vida resolvida, mas a minha ainda não está. Eles vivem no céu já. Eu não. E tem um pessoal também que vai para um cinismo que fica só aqui na terra. Só que as coisas que esse pessoal fala são coisas que está tudo certo, mas não encaixa na realidade, na vida como a vida é. O sujeito está doente, aí ele fala assim que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças e as nossas dores, e eu estou curado pela fé. Eu falo, Deus, tu está morrendo, bicho. Eu falo, não, mas pela fé eu estou curado. Eu falo, pô, não estou conseguindo entender isso daí. O outro diz assim, depois que eu entreguei a vida a Jesus, eu parei de fazer análise, eu parei de fazer psicanálise, eu parei de fazer terapia, porque Jesus me curou da minha depressão. Mas tu usa óculos, bicho, tu não curou nem do teu astigmatismo. Como é que tu foi curado da depressão? Você não jogou fora seu óculos, jogou fora o remédio que seu psiquiatra recomendou para você? Não é coerente, não bate. Tem uma lógica interna contraditória que não funciona. Então a gente tem que pensar na Bíblia Sagrada com a cabeça no céu e o pezinho aqui, mas não pode ser uma girafa gospel. A gente tem que crescer, amadurecer, ganhar a perspectiva espiritual, mas para a vida aqui na terra. Isto é, ganhar a perspectiva espiritual sem abrir mão da nossa racionalidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar, da nossa honestidade de perguntar e da nossa integridade para duvidar, para se angustiar diante de Deus. Deus não tem medo das nossas perguntas. Deus não tem medo das nossas angústias. Ele, através do profeta, ele diz assim, vem, traz as suas perguntas, na tradução da sua Bíblia, vinde, pois, e arrazoemos. E aí, então, eu fui buscar uma outra leitura possível. E percebi que Jesus está dizendo que aquele que crê em mim, terá acesso a uma fonte de água viva. E ele vai ter acesso a rios de água viva, a um fluir de água viva. Porque quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, Deus não falou para Moisés assim, ô Moisés, põe o pessoal aí em fila indiana que eu vou dar um copo d'água e um pãozinho para cada um. E Moisés falou, para que é mesmo, Senhor? Vou dar um pãozinho que vai matar a fome deles de uma vez para sempre por 40 anos. Vai durar 40 anos aí sem fome. E eu vou dar um copinho d'água para eles, de uma água que eu vou dizer para você, ó, eles não vão ter sede durante 40 anos que eles vão ficar no deserto. Vão tomar uma água poderosa, vai matar a sede por 40 anos. Deus não falou isso para eles. O maná no deserto caía todo dia. Todo dia caía o maná, menos no sábado, mas na sexta caía a porção dobrada. Eles pegavam o maná para a sexta e para o sábado. Que quando eu me converti, eu fui convertido, não é que a minha vida se equacionou para sempre. Porque o que equaciona a nossa vida para sempre não é a conversão, é a ressurreição. Deus não nos resolve em definitivo na conversão. Deus nos resolve na ressurreição. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz o seguinte, que enquanto nós aguardamos a ressurreição, você pode abrir na sua casa e ler o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18. Ele está ali dizendo o seguinte, olha, nós estamos aguardando a ressurreição.
a redenção do nosso corpo. Enquanto aguardamos a ressurreição, nós gememos. A criação geme e nós também gememos. Gememos aguardando a ressurreição, porque o que nos equaciona é a ressurreição, não é a conversão. Nesse intervalo, até a ressurreição, nós vamos conviver com essa dinâmica de carência e satisfação, de falta e provisão, de fome e saciedade. Não é assim que eu vou andar saltitante na vida o tempo inteiro. Porque quem sou eu hoje? Sou um sequelado. Sou um sequelado. Sou um sequelado do mal que eu vivi, do mal que me acometeu, do mal que praticaram contra mim, do mal que eu mesmo pratiquei contra mim, das feridas que foram abertas na minha alma, das minhas faltas e das minhas fraquezas, das minhas incoerências internas, das minhas sombras da minha alma, que existem aqui, tudo dentro de mim, por causa de algo ruim que me aconteceu. Algo não, um montão de algo ruim que me aconteceu. E não somente o mal que me aconteceu, mas o bem que eu esperava que me acontecesse, que não me aconteceu. Eu sou sequelado também por frustrações. Castelos que eu imaginei que nunca se tornaram realidade. Sonhos que eu tive que nunca se concretizaram. Expectativas que eu tinha para a minha vida e que eu estou esperando até hoje. Soluções que nunca vieram. Eu tenho que conviver com tudo isso. Esse pessoal aí está dizendo que Jesus matou a sede deles e a fome deles. Comigo não aconteceu, Senhor. Será que eu não bebi ainda? E aí então eu ouço Deus dizer para mim o seguinte: meu filho, o problema não está em ter fome, nem em ter sede. O problema está onde você vai matar sua fome, onde você vai matar sua sede. A conversão não é a experiência de solução final. O encontro com Jesus é a descoberta da fonte de água viva. Quando a gente encontra Jesus, a gente descobre. E Deus nos revela a fonte de água viva.